Acabei não postando no Instagram, então acabei que eu não perguntei para as pessoas as perguntas que eles querem que responda. Estamos aqui no cafofo de meus pais, nessa Viagem. maravilha desse Airbnb, que tá bem aconchegante, bem delicioso, bem maravilhoso, bem incrível, bem bonito, muito bom, não é não? É. Minha mãe Tô está... achando que tá muito longe. Tá, a gente tá com as carinhas tudo pequenas no centro. Não, ótimo, pai, é isso aí. Como foi para o senhor quando eu trouxe, podem ser sinceros, quando eu trouxe essa coisa, eu quero ser au pair nos Estados Unidos, qual foi a sua primeira reação? Você já dizia que queria ser au pair, assim, queria ir para outro país. Antes de dizer que queria ser au pair. Mas depois você reformulou esse projeto para ser au pair, né? É o seguinte, Isadora, eu não queria nem dar atenção a essa ideia. Eu acho, como outras coisas que você já trouxe, imaginei que era fogo de palha. Então eu nunca me preocupei porque eu não levava muito a sério. Quando sua mãe apoiou a ideia, aí eu comecei a me preocupar, assim, comecei a me interessar mais pelo assunto, porque com o apoio de sua mãe, eu ia ter que ter um bom argumento para poder contestar isso, já que sua mãe estava apoiando, né? Mas para eu contestar eu tinha que saber o que é. Aí comecei a lançar dúvidas e tal, e como é que é isso, e pá, e tal. Você tem visto o histórico na internet dessa situação, se tem muitas queixas, se tem muitas situações difíceis para essas meninas, os riscos e tudo. Eu comecei a ver isso, né? Se era arriscado e quais eram os riscos. Aí você foi trazendo que não era bem assim, que sim aconteceram algumas situações, mas que não era a maioria, papai começou a defender sua ideia. Chegou um momento que eu não tinha encontrado um argumento forte para negar, para dizer para você que não buscasse isso. Então, eu comecei a me preparar, né, para lhe apoiar, né, para não deixar você frustrada. E foi assim, até que chegou num momento em que eu tive que coçar o bolso, né? Então foi a hora do visto, a viagem, você, meu pai, não esquente não, meu pai, eu vou de ônibus mesmo. Aí eu disse, não, não tem necessidade não. Eu, você vai de avião, você pode. Eu poderia até pagar minha passagem de ônibus, mas passagem de avião eu não podia. E aí ele não queria que eu fosse de ônibus, ele queria que eu fosse de avião. Aí ele foi lá e bancou, né? Primeiro, eu ia sofrer bem mais de ônibus, muito mais horas. Ia ficar preocupado um tempão, um período grande. Existem acidentes de ônibus e tal. Toda a vida tem risco. Eu ficava preocupado e disse, não, tem risco no avião? Tem. Mas é um risco num tempo mais curto, uma preocupação num tempo mais curto, para mim vai ser melhor. E eu acho mais seguro também. A diferença era praticamente o dobro, né? É praticamente o dobro. Eu acho que era 400 ônibus, a O passagem avião foi 800. foi 800 e de volta. Eu, não, vá, vá. Eu aí, Acho que isso foi um ponto importante, inclusive, quando meu pai viu que era algo realmente legal, quando meu pai viu que tinha um visto específico para ser au pair, todas essas coisas ajudaram muito. Meu pai ficou tipo, poxa, tem todo um esquema, na verdade, tipo, é uma uma empresa, tudo. empresa, já tem uma coisa assim envolvida com isso, né? Tipo, minha mãe, aí eu falei pra minha mãe, isso existe desde que a senhora era solteira ainda, a senhora tinha, não sei quando foi, 1900 e, tipo, a Experimento existe há muito tempo, que é a agência que eu vim, né? Então eu falei pra minha mãe ficou assim, poxa, se fosse isso, eu soubesse, eu teria ido. Minha mãe me apoiando. Na verdade, uma curiosidade sobre eu e minha mãe é que eu tenho sonhos que minha mãe sempre teve e ela nunca me contou. E eu vou lá e quero realizar. E aí minha mãe se vê muito feliz em me ver realizando, mesmo sem ela ter colocado aquele sonho em mim. Não é uma questão de tipo assim, ai, eu não fiz isso, minha filha precisa fazer. É tipo assim, não, ela nunca me fala. É simplesmente eu trago. Minha mãe, eu quero.
Eu já quis. Tipo assim, minha mãe. Tipo, eu nunca tive esse sonho, assim, mas digamos assim, um sonho que minha mãe já me. Isso aí ela já me conta, mas digamos assim. Eu gostaria muito de pilotar avião. Minha mãe fala assim. Era o meu sonho pilotar avião também. É sempre assim. Então minha mãe acaba me incentivando, porque também são sonhos que ela tem, que ela tinha, né? Então é isso. Mas pra mim a melhor parte é exatamente ter meus pais aqui, porque eu fico muito feliz em saber, meus pais sempre tiveram condições de planejar uma viagem e viajar para fora, né? Porque a gente viajava no Brasil, mas nunca internacionalmente. Meu pai chegou a fazer passaporte para todos nós, inclusive para a Eleonora ainda era solteira, mas não foi para frente nada. E aí eu fico muito feliz de ter incentivado e feito meus pais realmente viajarem. Eles tiraram visto. Quando foi que vocês tiraram visto? Agosto, setembro? Setembro. Setembro. E agora dezembro vieram para cá. Mas só fizeram isso porque eu vim pagar. Exatamente. Há 2 anos atrás a senhora nunca imaginaria. Não. Esse Nunca assunto. imaginaria isso. Como foi o processo de ouvir? Na verdade, assim, Isa sempre falou o desejo de fazer intercâmbio, né? E começou com intercâmbios voluntários. Como ela me explicou como funciona o intercâmbio voluntário, eu não me senti, não senti segurança, não senti. Pra época, né? Na época. Primeira vez saindo. É a primeira vez e quando você falou, muito nova, né? Muito mais nova sobre esse assunto. E aí, de repente, se lembrou de intercâmbio que uma sobrinha minha tinha feito, né? De au pair, né? Através de uma empresa conhecida. A mesma que eu vi. E foi a mesma que ela veio, que ela pegou a informação, que foi a empresa tal, e aí ela se desenvolveu, né? E foi muito bom, assim, porque aí sim eu fiquei segura. Senti a segurança, contactei com meu irmão, né? E me contactei com familiares dessa minha sobrinha, né? Que ela morava em São Paulo, e para saber como é que foi, né? E aí foi tudo bem, tudo beleza. Eu fiquei tranquila, aí já fiquei tranquila, né? E quando o Cláudio foi vendo que as coisas estavam, né? Se desenvolvendo e estava cada dia mais Deus, né? Deus confirmando de que não teria problema nenhum ela vir e tal. Cada vez mais eu segura. Ela segura. E Cláudio não. Aí você, vamos orar. Vamos orar porque Você também não vai sem seu pai ter paz. se seu pai não tiver paz, como ele disse que não tem paz, e não tiver debaixo da cobertura dele, não vai ser bom, não vai ser bênção, né? Porque Deus ordena a bênção, né? Quando o pai abençoa uma situação, abençoa um projeto do filho. Então, foi assim. Quero pontuar que quando eu fechei o intercâmbio na agência, no dia que eu estava indo, eu falei, meu pai, eu estou indo fechar o intercâmbio na agência. Ela falou assim, olha, minha filha, eu te abençoo. Eu lembro disso porque eu lembro que eu chorei no banco de trás. Eu estava no banco de trás, minha mãe estava do banco do carona, meu pai estava dirigindo, a gente estava indo para a agência de meu pai. E aí eu me emocionei, eu lembro que eu me emocionei, porque eu queria muito ouvir que meu pai falasse eu te abençoo, mesmo que ele ainda não estivesse dentro dessa ideia. Mas isso era o primeiro passo apenas. Porque depois disso eu ainda tinha que ter horas com crianças que eu ainda não tinha. Isso foi em novembro de 2023, pra vocês terem uma noção. Eu não precisava ter horas com crianças que eu comecei a ter em 2024. Comecei todas as outras coisas. Terminei. Ainda. Na verdade, só tinha terminado minha carteira em novembro de 2023. Foi. Eu só tinha tirado minha carteira em 2023, então, pra mim foi muito importante. Esse primeiro passo do meu pai é abençoar. Mas ele realmente só sentiu paz depois que a gente orou. Eu orei muito. E foi quando eu vim pra primeira família, que foi uma família judia. Eu tive 2 rematches nesse intercâmbio, mas eu não acho que nenhum rematch foi ruim. Nenhuma mudança foi ruim. Eu não acho que eu tive. Ai, não, então Deus não estava. Não. Acho que todas as situações que eu passei de mudança de família, de estresse, me amadureceram muito.
Vim de uma família, né? Como vocês estão vendo aí claramente, graças a Deus, bem cuidada, né? Que se importa, protetora. E isso fazia com que, no meu caso, eu já não tenho a tendência de sair da zona de conforto. Na verdade, parece, né? Mas não é. Eu não tenho essa tendência de sair da zona de conforto. Então, na casa de meus pais, eu ficava muito assim. Só deitada, só de boa. Tudo na mão, tudo tranquilo. Teve alguma situação. Foi a situação da chave. Que eu perdi a chave aqui, né? Cheguei a perder, eu achei de novo, graças a Deus. Recuperaram, aliás, porque era para ser uma perda fulminante. Mas recuperaram a chave do carro. E eu lembro de eu pensar, caramba, isso me mudou muito, né? Eu tomei algumas medidas pessoais depois dessa situação, eu mudei algumas coisas pessoalmente. E eu pensei, caramba, se isso fosse no Brasil, meu pai ia pagar a chave nova e eu ia ficar de boa. Tipo assim, não ia doer no meu bolso, eu não ia ligar para aquilo, não ia acontecer nada. Falei, meu pai, sinto muito, perdi a chave. Então eu acho que foi para mim, pessoalmente, todas as situações, mudança de família, tudo foi amadurecimento, foi bom de sair da minha zona de conforto, foi bom por mais que na época meu pai não tinha nem visto no primeiro rematch, eu falo que minha mãe me contou, ele não falou isso pra mim, mas minha mãe falou, seu pai tava doido pra pegar um avião. Eu falei, você vai pegar avião como? Vai pegar um avião como? Você não tem nem visto. Eu vou lá, vai lá como, Cláudio? Engraçado, eu não queria, nenhum momento também eu quis a ajuda de meus pais, assim, eu fiquei tipo, nossa, eu queria meus pais aqui, nenhum momento eu tive homesick por conta disso, muita gente acha, você não ama, então você não se sente cuidado, não tem nada disso, é só que na verdade, às vezes, tudo que você quer é saber se virar. Minha mãe tava contando ontem que ela também foi super protegida pelo meu avô, e ela tinha essa sensação de, tipo assim, falava com meu avô, né? Meu pai, eu quero fazer isso, eu confio que eu consigo. Era isso que eu queria. Era basicamente isso que eu queria. Uma pessoa de 21, 22 anos que queria provar para si mesmo que conseguia passar das situações normais de qualquer adulto da vida. Uma das frases que meu irmão sempre fala para mim, que eu fico muito feliz, eu gosto muito da forma que ele lida, que ele fala, isso tudo tá sendo um aprendizado, né? Ícaro olhava sempre assim. Ícaro me fazia olhar dessa forma também, meu irmão. Ele fazia isso é aprendizado, né? Tudo isso é aprendizado. Ficava tipo, poxa, essa é a visão que eu quero ter mesmo. Então, para mim foi muito importante, na verdade, ter essa experiência desse intercâmbio. Como foi pra vocês esses 10 meses aí longe de mim? Vamos lá falar sobre isso. Obviamente, né? Vai ser óbvio. Eu vou falar primeiro porque eu comecei a sentir uma saudade muito grande. Algumas vezes até ouvi ela me chamar. Mãe, não sei o que, não sei o que. E o jeito dela falar, mas Isa não está aqui. Isa não está aqui. Aí eu comecei a perceber que eu estava sentindo muita saudade. Muita saudade. E quando eu vi alguns jovens que andavam com ela, né? Nós somos cristãos. Que eu encontrei em eventos, encontrava em eventos, eu sentia. É como se eu, encontrando aqueles jovens, estava encontrando com ela, mas não era ela. E aí eu lembrava dela, aí eu chorava. E as pessoas diziam assim: como a senhora está? Aí eu com muita saudade. E eu estava assim mesmo, com muita saudade. De abraçar ela, de beijar, de deitar com ela numa cama. E eu estava assim, muita saudade. Então eu comecei a sentir e me dá essa liberdade de chorar e de pedir para Deus estar protegendo ela e dizer que eu estava confiava que Ele estava protegendo. E às vezes queria falar com ela, ela estava ocupada, que ela estava trabalhando e tal. Aí deixava mensagem, aí você não me responde. Você não me responde as mensagens. Ela, mãe, E eu tô na outra trabalhando. família eu ficava exausta também. É, gente. Essa família eu fico muito mais tranquila, né? Eu tenho um break para conversar com meus pais durante o dia, quando minha mãe tá em casa e tal. É. Mas quando eu tava na outra família também era mais Mais difícil. difícil, é. E minha mãe melhorou muito também, porque eu e a André chamamos a atenção dela. Porque eu ligava pra minha mãe pra conversar com minha mãe e a mãe ficava zoada, conversando com outras pessoas. Não sei o que, lá, não sei o que lá. Dando atenção a todo mundo. Eu não tinha vontade de ligar pra minha mãe, porque ela sempre foi assim. Ela é assim, tipo, ela tá aqui no telefone falando, não sei quem, ou não sei quem, não sei o que lá. Você, minha mãe, eu tô falando com a senhora aqui. Só que antigamente eu tava lá pessoalmente, agora
tô já longe. Aí eu falava, não vou ligar pra minha mãe, não. Ligava pra quem? Pra Eleonora, pros meus amigos, André, Lucas, Felipe e as meninas também, que sabem, Natasha, que dá atenção, que tipo assim, que tá com você ali. Ligava pras pessoas, então não ligava muito pra minha mãe por conta disso. Aí eu comecei a Aí depois que eu falei isso, minha mãe passou. Não, eu quero sim, eu quero parar, porque eu sinto saudade dela, de ouvir a voz, de ver, e eu vendo, né, de longe, ela em movimento, o que ela tá fazendo, que ela tá dirigindo, que ela tá trabalhando, que ela tá levando a menina, que ela tá, sabe? Então eu disse, não, que é isso? Eu quero dar atenção, sim, eu quero matar essa saudade, né? E foi mais ainda quando a gente se encontrou. Eu não sabia que eu estava com tanta saudade até eu encontrar com meus pais. Porque quando você tá fora, você tá vendo outras coisas, tá rotina, você vai se distraindo, né? Muita novidade, né? Meus pais ainda estavam no Brasil, na mesma rotina, na mesma casa, na mesma... Eu não. Eu tava num lugar novo, Nova York, Connecticut, tudo novo. Então, assim, pessoas novas, você vai se empolgando. Então, você, não é como você não amasse as pessoas, mas você não tá com saudade, porque você tá vendo outras coisas que você sempre desejou, inclusive. Eu não percebia nem a minha saudade, assim. Aí, quando eu vi minha mãe falar assim, minha mãe tava atravessando a rua, né, quando a gente se encontrou. Quando ela me viu, que eu não via, eu só ouvi a sua voz. Bisa! Quando eu vi o Bisa de minha mãe, eu comecei a chorar. Eu vi você chegando, Bisa! Foi. Minha mãe falou um Bisa. Quando ela falou Bisa, eu já comecei a chorar, porque só minha mãe me chama de Bisa também, né? Aí ela veio assim correndo, Bisa! Bisa! Aí pronto, aí eu comecei a chorar, foi. E aí agora, sim, pai, como foi esses 10 meses pro senhor Cláudio Martins, pai? Isa, quando eu cheguei em casa, depois de ter te levado no aeroporto, eu senti um vazio no seu quarto, né? Só que assim, eu sabia que você ia voltar, né? Então, é um vazio, mas não é aquela tristeza. Assim, mas eu sabia que você ia ficar ausente por um tempo. Então, eu segui trabalhando e tal, sempre em contato com você, no Zap, no celular e tal. E eu fui suprindo isso. Aí vinham as situações, como quando teve a interrupção do contrato com a primeira família. Realmente isso me agoniou um pouco, porque você é muito nova, nunca esteve fora de casa, sem a nossa guarda, sem a nossa cobertura, e eu achei, sei lá, achei que era uma situação, um tombo, né? Uma situação, um susto que você tomou ali. E fiquei preocupado da sua reação, aí pensei, eu acho que eu vou ter que ir lá dar um apoio e tal. Mas depois, rapidamente, você conseguiu outra família, né, para estar. Eu vi que a coisa tinha uma solução, não era desesperador e acontecia com outras meninas. Vi outras meninas comentando, vi umas 3 ou 4 meninas contando seus rematches lá, seus tombos e seus encontros. E elas estavam tranquilas lá, eu tive um rematch, foi um susto, sei lá, tomei Tem meninas que já cascudo. tiveram 4 Mas rematches. brincando assim, elas falam, eu tive um rematch, elas falam assim, eu disse, então isso não é tão traumático como eu pensava. Agora estamos aqui, concluindo esses 10 meses, comemorando. E foi isso, foi muito emocionante também esse reencontro. De repente eu vi Isa passando, atravessando, né? E você, quem tem filho ou filha, a imagem de longe você reconhece, né? Pelo jeito, pelo corpo, por tudo. Rapaz, foi uma situação bem incrível. Quando eu vi que era minha filha andando ali. Eu disse, olha Isa ali. Olha ela, ali é Isa. Aí eu vi ela indo, a mãe disparou e eu fui até ela. E foi muito emocionante porque, assim, ela é nova, ela tem uma idade já madura, mas ela nunca saiu de casa. Quer dizer, 22 anos não é muita coisa, mas já é uma pessoa adulta, mas ela nunca ficou fora de casa. Muitas vezes, nem na esquina, a gente
Ela ia Coloca sozinha, a essa gente sempre mesa, estava por com ela o tempo favor. todo. Mesa. Ela não sai de casa assim à toa. Ah, vou ali e tal. Não, ela vai na casa de um irmão, na casa de uma irmã, vai numa reunião e tal. Ela não sai assim. Então, assim, e ela estava aqui em Nova York, entendeu? Ela estava aqui em Nova York. Então, assim, era muita diferença do que ela vivia. Uhum, Ah, meu pai precisa ir ali. Quando ela não dirigia, eu levava. Depois que ela passou a dirigir, dava o carro. Mas não era uma coisa tão frequente. uhum. Então, assim, e no entanto, ela estava num outro país, numa outra cidade, a cidade mais difícil do mundo para você sobreviver, mais desafiadora que tem. É. Tudo muito caro. Tudo muito caro aqui, gente. É muito caro Nova York. Então ela estava sobrevivendo, estava passeando em Nova York. Então veja que coisa, né? Uma vitoriosa. Todo esse contexto me emocionou muito. Minha experiência de fé e morar fora sem os pais. E aí eu quero saber, nisso eu quero, na verdade, que vocês falem, gente, esse negócio tá mais complicado do que eu pensava. Eu pensava que era você botar um negócio e ele ia... Gente, fui enganada, tá? Eu só achava que era um negócio muito mais simples do que é. Algumas pessoas, né, meus pais me contam, minha mãe me conta mais, meu pai não sei como é que é, mas a mãe me fala mais de, não sei quem me perguntou de você no encontro hoje, não sei quem me perguntou de você em tal lugar, então me perguntou, e aí, como é que tá Isadora, não sei o que lá, e não sei o que, e fé, e pá. E, na verdade, minha mãe é minha discipuladora, né, eu sempre compartilho essas coisas. E, na verdade, eu acredito que depois de morar fora e manter um contato com meus amigos no Brasil, né, e tudo mais, eu percebi que realmente não é sobre onde você está. Eu não sei exatamente dizer o que foi que meus pais fizeram. Não acho que Deus deu graça para eles e tudo mais. Mas eu não acho mesmo que é porque você está no Brasil que você vai ser um Mais discípulo fervoroso. fervoroso e não vai se afastar nunca e coisas do tipo. Eu tive amigas da igreja aqui, que, né, graças a Deus encontrei a Black Rock lá em Connecticut. A minha experiência foi, eu encontrei pessoas em outras congregações que me ajudaram muito e foram muito comigo, assim, de, não, eu te busco para levar para o encontro, não, eu te ajudo, não é que não sei o que, não é que você pode ficar na minha casa quando eu passei por uma situação com a família mesmo, tipo, a família foi viajar, não queria que eu ficasse em casa. Então, gente de outras congregações foram aqui, se colocaram para me ajudar. Então, na verdade, eu tive muito a noção de corpo de Cristo, morando fora. Eu acho que quando você nasce e cresce numa mesma congregação, você acha que... Eu achava antigamente, quando era pequena, que era só minha congregação que ia aceitar na grande mesa, tá, gente? Perdoa aí. Acho que provavelmente quem nasce em outras congregações talvez pense nisso também. O que você vive ali, aquilo é a igreja para você, né? Mas, na verdade, é muito maior. Deus morreu, Jesus que é Deus, morreu por toda a humanidade. Quem aceita e vive para ele, né, vai sentar, vai estar com ele no grande dia. Então, essa realidade mudou muito, assim, minha mentalidade mudou muito, porque eu via o amor de Jesus e o cuidar de Jesus na vida de outros irmãos que não eram da minha congregação, que eram totalmente americanos, ou da África do Sul, porque tinha meninas ao pé da África do Sul, ou de qualquer outro lugar do mundo, e cuidavam de mim, me amavam, sabe? E oravam por mim, e, tipo, falavam, quando eu falei que eu ia vir para Virgínia, falaram, eu espero que você encontre uma pregação que ame a Deus e sirva a Ele e tudo mais como aqui. Então, realmente mudou muito, muitas coisas na minha cabeça. Pra bom. E, principalmente, percebi que estar na casa dos pais não quer dizer nada. Tava falando com meus pais hoje, inclusive, né, que a gente usa, na verdade, um exemplo bem famoso, assim, acho até, para algumas pessoas pode ser até batido, que Adão e Eva pecou no paraíso, né? Falando com Deus ali, tendo contato com Deus direto, vendo Deus, falando com Deus, ouvindo Deus. Já Paulo viveu a Deus, serviu a Deus dentro de prisões, né? Então não é onde você está, é realmente como o seu coração está, é realmente como você, é a revelação de Deus que você tem, é realmente... Ah, sim, o que eu ia falar, andar com pessoas que não eram cristãs pra mim, tipo, a maioria das minhas amigas da igreja não eram brasileiras, as minhas amigas eram da África do Sul ou de qualquer outro país. Pra quem mora fora sabe que o cansaço é em dobro
Não só porque você mora fora, mas porque você tem que ficar em outra língua, né? Vivendo em outra língua, existindo em outra língua. Então, minhas amigas fora da igreja não eram cristãs. Eram brasileiras e não eram cristãs. Mas viver com elas não me fazia querer viver a vida delas. Eu acho que isso, na verdade, é um engano que as pessoas têm necessariamente. Que aí, porque ela não é da igreja, tipo assim, ela tá rodando pessoas que não é da igreja, ela vai querer. Gente, não, muito pelo contrário. Tipo, conversando com elas, vendo a vida delas, porque elas tomavam algumas decisões. E eu entendia porque eu não conseguia tomar algumas decisões que elas tomavam, tipo, ver a vida da forma que elas tomavam. Era questão de vida, família, criação, muito diferente. Eu falava, eu quero a mesma criação para as minhas filhas que eu tive. Eu quero a mesma vida que eu tive para as minhas filhas. Então eu não posso buscar as mesmas formas de relacionamento que elas estão buscando. Isso ficou mais forte no meu coração. Tipo, a realidade de meninas que não eram cristãs, meninas e eu que era cristã, eu colocava na balança e eu falava, não, eu gosto disso, eu quero isso mesmo. Então, não acho isso aqui até, né, na verdade, mostrar, na verdade, uma perspectiva da minha experiência de intercâmbio. Para mim, me confirmou na minha fé morar fora. E, na verdade, não é como se eu não tivesse tido momentos em que minha fé sumiu. Eu tive momentos que minha fé sumiu, real. Minha mãe sabe disso, não sei se meu pai sabe, porque minha mãe sabe mais por questão de discipulado, né? Mas tem fés que eu falava assim, gente, eu não sinto Deus aqui de forma alguma, não tem. Pra mim, isso ficou no Brasil. Eu ainda falo assim, minha mãe acha que Deus, Jesus, ficou no Brasil, não tá aqui não. Não sinto aqui. E Deus já me deu experiências mais fortes do que eu tive no Brasil, depois de algumas, né, dessas situações que eu passei. De falta de fé, de deserto total, secura. Não é tá no Brasil, tá fora. Aliás, hoje em dia eu acho que eu tenho mais noção, eu até incentivo as pessoas que cresceram na igreja e tudo mais, eu incentivaria a morar fora e ter uma experiência para além daquilo que você já está acostumado de meus pais que me dirigem para a igreja, que não sei o que lá, que não, sei. Não, vá por você, vá buscar a igreja fora porque você sabe que você precisa e não é, entendeu? Que é a única opção, é melhor. Isso é muito importante. Deus, na intimidade com Deus. É muito importante você ter essa experiência, porque aí sim você tem a sensação de que não importa onde que você estiver no mundo, você vai escolher por Jesus, entendeu? Acho que é essa sensação que eu não tinha necessariamente. Eu achava, tipo, eu ia muito na teoria, né? Você vai negar Jesus? Você nunca, Deus é mais. Mas também é fácil dizer que você nunca vai negar Jesus estando no conforto da sua casa, com seus pais sendo cristãos e tudo mais. O negócio é você realmente estar fora, você fala assim, não, eu não vou negar Jesus aqui, eu não vou não agir como discípulo aqui, eu não vou falar isso, entendeu? Negar uma fala que é uma fala bíblica, entendeu? Uma fala que, no caso, tipo assim, é uma espada afiada ali que vai trazer. Você vai ter que trazer, porque você não vai negar quem é Jesus que está na sua vida, né? Que é que te conduz. Exato. Então, acho que, na verdade, eu diria que é uma experiência muito boa. Eu falo por mim, eu deixaria meus filhos morarem fora. Não tenho filhos ainda, né? Um dia terei, se Deus quiser. Mas. Meu filho, Eu quero falar um negócio. Não, deixa eu concluir, moço. Esse rapaz, gente, é mole. Não, tipo assim, eu não tenho filho ainda, mas eu diria que eu deixaria meus filhos morarem fora para poder ter uma experiência de intercâmbio, claro, uma coisa que fosse, né? Não fosse nada assim, oba-oba, vida louca assim. E, tipo assim, que realmente orando por eles tudo mais, para que eles tivessem experiências pessoais com Deus, que confirmasse a fé deles e fizesse eles realmente acreditarem e não saberem o porquê que eles seguem, realmente. Eu preciso trazer uma opinião de pai sobre isso, tá? Não acho que as pessoas precisam sair de casa para ter experiências de fé, tá? Mas se for necessário, ou se ocorrer uma coisa dessa, uma necessidade dessa, por projeto, acho que cada pai tem que sondar seu próprio coração, porque repare, não é necessariamente a saída do seu filho que pode gerar um problema. Isso vai depender de como você trata isso, lida com isso, e vai depender também do estado espiritual do seu filho, tá? Não existe regra nem fórmula, cada caso é um caso.
no nosso caso, tinha certeza de que a sustentação da fé de Isa dependeria de Deus, não dependeria de nós. E que a gente deveria buscar a Deus de uma forma especial, e isso foi feito, para que a nossa fé de que Deus estaria nesse negócio, desse intercâmbio, fosse suficiente para nos deixar em paz. É um salto no escuro. É como você tentar andar sobre as águas. A princípio você não acha que você dá conta. Você tem que acreditar. E quando a gente é abordado, e aí eu não permitiria, eu congelo. Não respondo essa pergunta. Por quê? Eu entendo o que a pessoa está falando, mas eu entendo também como me importar nisso. Só que às vezes você não quer dar um sermão, né? Fazer uma pregação. E eu entendo também a pessoa, entendo os irmãos, a preocupação do irmão, e a princípio eu até concordo. Porque no Mas aí, princípio o senhor pensava assim. mas aí eu tenho que entender que se uma situação concreta, por uma necessidade, por um estudo, por uma progressão, por um casamento ou por um noivado, sei lá, qualquer coisa pode tirar seu filho, né? E você vai fazer o quê? Ah, ela vai para o casamento com uma pessoa que tem. Ele é cristão, a família não sei o quê. A pessoa é cristã, a família não é. Entendeu? Querido, é o seguinte: tem vários casos desse tipo aqui. Aqui. E vários casos desse tipo lá no Brasil. Se acontecer do seu filho ou sua filha ser namorada para casamento com alguém, né? Conhecer, desenvolver amizade para casamento com alguém que não esteja dentro desse padrão de família cristã, você vai ter que encarar, velho. Porque você não vai escolher quem vai casar com seus filhos. Se for levado a uma circunstância, você não pode ficar controlando tudo, né? Então, assim, você quer ser o melhor, mas tá tudo na mão de Deus. Às Deus vezes também sua quer filha, sempre o melhor às vezes, para ou essas filha coisas. pode ser usada para a conversão dessa família. Não que eles vão atrapalhar sua filha, mas sua filha vai ser usada para iluminar outras famílias. Então, assim, todo mundo sabe, eu amo meus filhos. Busco realmente apoiá-los e ajudá-los. Agora, eu não posso impor situações que podem não ter sustentação. Isso vai trazer mais polêmica. Então, assim, graças a Deus, deu certo. Eu e Giovanna, ela disse, o que fizemos? Depositamos todas as fichas no Senhor. Confiamos totalmente no Senhor. Senhor, nós não estamos acreditando em futurologia, nem projeções. Estamos acreditando no Senhor. E aí, quando você dá esse passo, você não pode mais voltar. Você vai até o fim. E Deus começa a confirmar essa graça e essa proteção e essa guarda. E graças Glória a a Deus. Deus ela está bem mais firme hoje do que antes. Por incrível que pareça. Ela está com mais segurança no Senhor Amém. do que Glória a Deus. antes. E aí? Estava dentro de nossa casa, mas alguma coisa agitava ela. Em termos assim, de amizade, de não sei o quê. E ela. E eu só andava com os da igreja. E a maioria dos irmãos. É. Mas assim, não nos Não se dava trabalho, explica, nunca pô. afastamento, nunca desligou. Mas a segurança de hoje é maior. Aí tem a idade também, os meses, o lugar, de, a necessidade de responder às situações, desafios, Amém. através da fé, que ela teve que passar por isso, entendeu? E porque
Qualquer coisa é painho. Ah, meu pai, que a minha filha me chama de painho. Essa me chama de meu pai. Ah, meu pai. Ah, meu pai. E só que não tem a meu pai. Tá sozinha aqui, nem meu pai, nem mãe. Também ela não chama de a mãe de mãe, ela chama a mãe de minha mãe. A outra chama a gente de Ou pai e mãe. mam. Chama minha mãe de mam. Meu filho também me chama de meu pai. Então assim a gente conseguiu, fomos vitoriosos na consolidação da nossa própria fé, entendeu? Jesus está realmente nos abençoando e nos dando vitórias atrás de vitórias, né? Estou perto de me aposentar, talvez eu venha morar aqui pelo menos por um ano. E eu voltando pro Brasil, hein, galera. Vai ficar meu pai e minha mãe aqui nos Estados Unidos. É, Pegaram um gosto, e é essa a parte que me deixa mais feliz. É que eles é. pegaram um gosto de viagem. E aí agora a gente vai pra parte 2 do vídeo, que foi em relação à viagem deles e tudo mais.